Olá, olá, muito boa noite. Vamos aqui fazendo os nossos testes para começar mais um Política e Elas. Aguardando a chegada das meninas e de vocês também que sempre nos acompanham aqui todas as segundas. Então, quem for chegando por aqui já vai dando o seu olá, já vai dando o seu boa noite. Bom, aguardando as meninas, Jussara Cardoso chegando por aqui. Vamos convidando essa mulherada. Hoje temos muito o que hablar nesse programa. Díssima. Alô, minha gente. Eita, Curitiba. Olá, Ju. Olá, olá. Boa noite, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Geissa também chegando, que povo pontual. Deixa eu convidar a Geissa aqui. Muito calor? Demais, hein? Tô vendendo muito sorvete. Meu Deus, que Passando benção. bastante, passando bastante raiva também com as pessoas entrando sem máscara. Ai, Tá não calor, mas tem que acredito. continuar usando máscara, galera. Pois é, gente. Oi, Olá! Hoje Nossa, tá estranho aqui. Não tá aparecendo. Tá. tá me Deu ouvindo? Tá me tilt na vendo? tela. Não, tô vendo você. A Jussara eu não consigo ver porque tá a telinha do peça para participar desse vídeo. Aí, deixa eu ver. Ah, daqui a pouco já Agora, acho que libera para você aí. que estranho. Eu vou sair e entrar de novo, tá, gente? Tá, então tá tá. bem. Vamos aguardando E a você? Geissa. Enquanto isso, eu já vou dando meu boa noite aqui para quem está chegando na live. O Ricardo Alcântara chegou aqui conosco também, Confeitaria SB, acredito que seja isso. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer mais um Política e Elas para vocês. Temos muito que comentar, muita coisa acontecendo no universo político, fora da política também, mas que cabe discutir nesse programa, porque tem tudo a ver com os direitos, né, das mulheres. Então, temos que falar também. Então, tem muita coisa para discutir nessa segunda-feira. Enquanto a Geissa está aqui entrando novamente, eu já vou abrir, então, para Jussara Cardoso dar o boa noite, a nossa cientista política. Tudo bem, Ju? Boa noite aí acompanhando. Para umas 5 lives aí, né? Uma parceria bem legal. Vamos. Enquanto a Camila não pode nos acompanhar, até explicando para o Ixi, pessoal que perdi seu áudio. gosta, tá me ouvindo? Deu uma travadinha teu vídeo também, tá me ouvindo não? Oi? Não? Então, sai e volta de novo. Dá tchau. Bom, daqui a pouco as meninas entram e eu vou falando para vocês, então, que estão chegando aqui na live agora, até justificando por que a Camila não tem participado, a nossa menina braba, né, Camila Gonda. Camila Gonda voltaram às aulas agora, presenciais, né, e ela está bem sobrecarregada no curso, então, até por conta disso, ela não está conseguindo. A gente está estudando até remanejar o horário dessa live para que ela possa continuar participando com a gente. Muita gente perguntando, cadê a Camila? Ela que fez uma postagem muito bacana no feed do Diário de Curitiba, gente. Vão lá ler o comentário que ela fez sobre esse escândalo aí, para quem está acompanhando, né? Do reality show A Fazenda, sobre o escândalo do Nego do Borel. Então, ela fez uma análise bem interessante, fez um comentário, deixou um comentário lá e uma postagem lá no feed do Diário de Curitiba, tá? Então, para quem perdeu, vai lá que tem lá uma análise da Camila Gonda. Então, é por isso que ela não está participando com a gente aqui nas segundas, por causa do curso dela aí da faculdade, né? Então, temos que entender que é por um motivo de força maior. Enquanto isso, deixa eu ir aceitando as meninas aqui novamente. Vamos ver se consegue colocar essa meninada aqui. Aê, tá de volta. E a Que Jussara maravilha. saiu também? Aí, a Ju saiu também, deu um bugzinho no áudio dela lá. Fiquei eu aqui sozinha falando para o pessoal que está chegando aqui na live, explicando a ausência da Camila, né? Porque que ela não pode estar conosco novamente. Estamos estudando, né, um melhor horário para fazer a live, para a gente ter a Camila aqui conosco. Até quem nos acompanha sempre, deixa suas sugestões aí, né? Que dia que seria interessante, se vocês. Acho que eu vou colocar uma votação lá no Diário de Curitiba, né? Se no sábado seria legal, sábado à tarde, né? Um horário assim legalzinho que todas possam participar e que o pessoal de casa também possa acompanhar, né? Não queremos perder o público que a gente já tem aqui no Política e Elas.
Bom, a Ju já deu boa noite dela, agora eu vou passar para a Geissa, né, Geissa? Geissa que também é nossa cientista política. Deu seu boa noite para o pessoal que está chegando na live aí. Boa noite a todos, todas, todos. Todos com X, todos. Isso aí, boa noite a todos e todas e todes. Bom, gente, a gente tem bastante coisa para falar, né, Geissa e Ju? Estava até comentando aqui para o pessoal, né, além de justificar a ausência da Camila, que além dos assuntos políticos, temos outros assuntos que também envolvem as mulheres e que não deixam de ser discussões políticas, e que, né, cabe aqui dentro do programa também. E aí falei, já convidei eles para ir lá, já que a Camila não está aqui, mas vou fazer um merchan da postagem, uma analogia que ela fez lá, uma análise com relação a esse escândalo, né, do reality A Fazenda e a participação do Nego do Borel. Ele que já tinha dois processos, né, nas costas pelo mesmo assunto, pelo mesmo bafão que aconteceu, e já a gente vai estar falando que bafão é esse aqui durante a live. Então você que está aqui conosco, acompanhe, que até o final a gente vai estar falando desse escândalo aí que aconteceu lá no reality A Fazenda e também ter a opinião das meninas, tá? Porque assim, a gente viu muitos comentários, as redes sociais estão assim, ó, bombando e a gente precisa falar disso, tá? Mas falando de política, temos bastante assuntos quentinhos aqui também para discutir, tá? Então parece que a gente tem notícia muito boa, né, gente? Parece que lá na Islândia, né, teve as votações, né, para o parlamento e parece que a mulherada está ocupando um bom espaço lá no parlamento, né? Então, assim, a princípio houve até um erro na contagem, então parecia que as mulheres tinham a maioria, mas depois houve uma recontagem, não tem a maioria, mas em compensação tem um grande número de mulheres ocupando ali as cadeiras. Então a gente precisa falar sobre isso também, que é uma notícia muito boa. Tá? A gente vai estar falando sobre isso, vamos estar falando também sobre o presidente, né, e tudo que está acontecendo. O Mourão também falou um pouquinho sobre a crise política, econômica e social. Então vamos ver o que disse, né, o nosso vice-presidente, o Mourão. Também temos fala do Bolsonaro para ser discutida. Temos a CPI da Covid, que teve também bastante burburinho lá, bastante confusão, né? Homens discutindo e ninguém criticou. Quando mulher foi falar alguma coisa, alterou um pouquinho o tom de voz, já foi chamada de histérica, louca e descontrolada. Então também temos que falar sobre isso. Inclusive tem uma matéria maravilhosa lá no El País. Queria só ver de quem é essa matéria, que eu gostei muito, mas não está falando, só está acho que como redação mesmo. Ou será que é da nossa? Ah, aqui, eu acho que teve um comentário da Tabata Amaral. Achei até que era Eliane Brum que tinha feito essa analogia, mas não é. Matéria intitulada assim no É o País, gente. Machismo à esquerda e à direita na política brasileira. Então, tem essa matéria lá no É o País e a gente vai estar discutindo o que trata essa matéria também, tá? E fora isso, tem outras cositas mais que a gente vai lembrando aqui durante a live, né? As meninas vão trazendo também os assuntos delas. Também teve os deputados votando para derrubar um veto de Bolsonaro, né? Então vamos entender que veto seria esse, né? E com isso suspender despejos na pandemia, né? Parece que os deputados aí estão votando contra o presidente, né? O que isso significa também, né? E o que ele está votando ali, que veto é esse? Então a gente precisa entender um pouquinho também do que está acontecendo, tá? Então a gente vai ler essa matéria e está discutindo durante a live. Ai, meninas, depois de dito tudo isso do que será tratado, o que vocês querem começar? Com o quê? Escândalos? CPI da Covid? A gente vai falar do Nego do Borel? Vamos deixar mais para o final. O público vai Tá. ficar com a gente até o final para a gente discutir e falar sobre a Fazenda. Acho que é 13 já, gente, nem sei, 20, Não sei. 25, é 13, né? É muita. Todo ano tem reality show, né? Eu não acompanho. Só sei que teve um escândalo lá e a gente. Oi? Fala, Ju. Vamos falar da CPI porque a Covid não acabou. Ah, é verdade. A Ju que já começou falando que com esse calor tá vendendo lá em Jataizinho, Paraná, né, Ju? Muito sorvete, mas como é que é? O pessoal não tá respeitando, achando que é oba-oba, tá calor, acabou. Como é que é o negócio aí? As pessoas acham que a pandemia acabou. A pandemia não acabou, galera. Continua um monte de gente internada aí, né? O vírus continua ativo. Não é porque boa parte da população já recebeu vacina, pelo menos uma dose, que a gente está livre da Covid, né? Então os cuidados têm que continuar. E a pandemia, a CPI da pandemia, né? A CPI da Covid
tá lá acontecendo ainda e é uma prova de que o vírus ainda continua circulando por aí, de que os erros do governo continuam ainda, né? A gente teve semana passada uma suspensão da vacinação para adolescentes e daí um retorno, né? Uma volta, tipo, não, vamos vacinar os adolescentes. Aqui na minha cidade começou a vacinar, não sei aí em Curitiba como que tá, mas aqui na minha cidade na semana passada estava vacinando somente os adolescentes com comorbidades, porque era o que o governo queria, e agora começou a vacinação para os adolescentes que não têm comorbidades, né? Então a gente precisa sempre ficar falando da importância de continuar usando máscara, continuar passando álcool em gel e se vacinar, e sempre lembrar que você só vai estar com a vacinação completa com as 2 doses, né? E mesmo assim, mesmo estando com as 2 doses, é recomendável que você continue utilizando a máscara até toda a população, pelo menos 90% da população estiver vacinada, né? Então não é porque tá calor que a gente tem que deixar de usar a máscara, ou porque o presidente do país não usa aqui no Brasil, ele só usa lá no exterior, não é porque ele só usa quando ele sai do Brasil que a gente vai, né, parar de usar aqui, né? A gente não tem que seguir esses exemplos e olhar para os dados que está acontecendo mesmo, né? E aí, falando um pouquinho da CPI, o que me chocou nessa semana, eu acho que chocou todo mundo, foi a questão do Luciano Reisen lá, do dono da Van, né? Que teve aquela questão com a mãe dele, que forjou o atestado de óbito, né? Que é algo, não sei, acho que eu fico até sem palavras, né? Como que você forja o atestado de óbito da sua mãe para endosar um discurso político eleitoreiro, um discurso mentiroso, e um discurso que mata a população, né? Tipo, que nível de ser humano que você é, né? Coitada da sua mãe, assim, tipo, que desprezível, né? Uma coisa absurda. Enfim. Vai lá, Geisa. Vai lá, Sirlene. Então, tô só pegando o gancho já da Ju também, é bem isso mesmo, né? Então, até houve um bate-boca ali, o pessoal estava até acompanhando esse vídeo do bate-boca, que foi, eu vou dizer que foi lindo, gente, eu gostei. Não posso dizer que eu não amei, porque eu adorei o bate-boca. Teve bate-boca entre senadores, teve fervo na CPI da Covid, a gente não gosta, né, de fervo. Opa, adoro. Então, o Renan Calheiros, ele que é senador, né, e ele é do MDB, ele continua insistindo que o Luciano Hang, né, ele deve, né, insistir no depoimento dele na CPI da Covid. Né? E, em contrapartida, o senador que é governista, inclusive Jorginho Melo do PL, né, aliado de Luciano Hang, defendendo ali o Luciano Hang durante a CPI da Covid. Aí foi um tal de cala a boca para lá, me respeita para cá, não me respeita. Foi bonito o fervo, viu? Foi, olha, o negócio ficou quente. Tem vídeo lá no G1, matéria no G1, tá? Para quem quiser saber do que eu estou falando. A matéria está intitulada Renan insiste no depoimento de Luciano Hang na CPI da Covid. Tá? Então é isso aí, gente. Tá rolando um fervo aí nessas CPIs que a gente tem que estar de olho mesmo. Então, realmente, não acabou a Covid, como bem falou a Jussara Cardoso, e o pessoal tá achando que é oba-oba, e fora tudo que tem debaixo dos panos aí ainda, né, meninas? Que não foi descoberto e que ainda muita coisa vai aparecer. Como semana passada nós falamos, inclusive, daquele, o laboratório, né, que estava fazendo testes ali com a hidroxicloroquina, e que parece que já surgiram ali mais vidas, né, que foram perdidas durante os testes, né, os chamados cobaias, né, durante o teste da hidroxicloroquina, e que na época, né, estava só como 2 mortes nesse laboratório, e agora já surgiram bem mais mortes e mais processos em cima desse laboratório. Então, assim, muita coisa ainda vai estar surgindo. Então, a pandemia não acabou e os escândalos envolvendo a pandemia não acabaram também. Né? O que você acha disso, Geissa, dessa última CPI aí, com todo esse calor, essas emoções e bate-boca? Não, eu assim, o Renan Calheiros, ele não deu acho que 2, 3 horas depois do bate-boca, ele já estava na CNN dando entrevista, explicando o lado dele. Não, eu me exaltei, mas tenho bons motivos. Então, ele sim é um macaco velho da política, né? Tá muito bem assessorado sempre. E apesar de Sim. todos os apesares, é um político de carreira mesmo.
Mas sobre esse bate-boca, eu achei bem interessante, porque o querido Jorginho, né? Jorginho do meu estado, Santa Catarina, do PL, a gente percebe assim, ele ficou exaltado com. Ah, a Jussara saiu. Ele ficou Ela já exaltado volta. quando o Renanzinho Calheiro falou do presidente, né? Ele falou, não, porque você não pode falar que fazer uma relação direta entre a Covaxin e a empresa que fazia intermediação com o presidente. Ele estava chateado. Mas quando tocou no assunto do velho da van, aí ele, nossa, você está falando mal do meu mais ou menos Meu assim, do meu chegado. namorado, da pessoa que eu, sabe, a impressão que eu tinha é que eles tinham até um caso de amor, assim, porque o ódio que ele teve do Renan Calheiros, eu falei, acho que esses dois devem namorar, deve ter alguma coisa, porque não é possível. Porque você fica desse jeito, ou se é tua família, ou se é teu companheiro, companheira, ou porque você tem rabo preso, que também tem essa opção. Porque estão descobrindo como ele vai, talvez, provavelmente, a gente vai descobrir hoje à noite se ele vai, de fato, quarta-feira, lá na CPI, dar seu depoimento, provavelmente a gente vai acabar descobrindo outras coisas, principalmente em relação à campanha política, né? A gente tá aí desvendando tantas coisas que eu não sei não até que ponto talvez esse Jorginho e ele não tenha até um esquema aí de eleitoral de campanha, então é bem louco isso. E achei outra coisa que achei, falando em CPI e da Prevent Senior, eu acabei sabendo várias outras informações bem loucas, assim, que, por exemplo, eles mudavam quando os pacientes estavam no hospital, eles alteravam depois de alguns 10, 15 dias, mesmo o paciente tendo Covid, eles alteravam dizendo que o paciente não tinha Covid. Então eles mudavam o como é que é o nome daquela pranchetinha, né, que coloca, eu não sei. Isso, Prontuário. prontuários, mudavam o prontuário. E aí, para a medicina, isso é errado, porque você não pode alterar. Você tem que deixar a primeira causa, pode se alterar, por exemplo, foi de uma COVID para um caso mais grave, de, né, alterando Só, o pulmão. Tal. só Pode para falar, fazer Ju. uma correçãozinha assim, é, o que eles estavam discutindo lá era que a Prevent Senior ela podia alterar o status daquele paciente de não tem mais Covid porque passou o tempo de transmissão, mas ele ainda estava tratando as Uhum. causas da Covid. Então, dentro do hospital, por uma burocracia do hospital, eles poderiam tirar aquele paciente de classificação de Covid. Mas eles não poderiam nunca ter colocado um atestado de óbito que aquele paciente não tinha Covid. E foi isso que eles fizeram. Né? Então, E também no caso. o prontuário histórico do paciente é o que aconteceu com a mãe do Luciano. O prontuário dela está dizendo que ela fez todos os tratamentos para a Covid, inclusive aquela ozonoterapia lá. Todos os tratamentos. O Uhum. prontuário, o diário dela, todos os dias que ela passou dentro do hospital, está dizendo que ela entrou com Covid e foi tratando as consequências da Covid. O atestado de óbito dela não está dizendo que ela teve Covid, que a entrada dela foi Covid, está dizendo que a morte foi outras coisas. Então é isso que o hospital, que a Prevent Senior estava fazendo. Então uma coisa é, só para deixar assim clarinho, que o hospital ele tem direito, ele pode fazer burocraticamente, dizer, ó, esse paciente aqui não está mais com Covid. Mas não significa que se ele falecer, vier a falecer, o atestado de óbito dele não vai ter causa da morte lá também Covid, né? Porque é em Mas pelo decorrência que eu de. entendi também, mesmo que o paciente não tenha morrido, eles estavam alterando, não deixando mais como Covid. Eles alteravam no Os prontuário, que é um também. absurdo, né? É Que você isso. não pode fazer isso nunca, porque isso é ruim até para as estatísticas, para a gente saber de fato por que a pessoa deu entrada no hospital. Então, assim, são coisas muito loucas. E vi um agora também falando nessa parte aí da questão de morte, que eles estavam pegando, eles estavam fazendo já tratamentos paliativos para casos que a pessoa ainda não estava em vias de morrer, que é o caso de um advogado de 65 anos que teve Covid e ficou 120 dias no hospital, foi tratado com hidroxicloroquina e os outros remédios, O que e que a é isso, família não vida? autorizou fazer o tratamento paliativo,
Mas eles queriam fazer de qualquer jeito, e aí agora o moço conseguiu se recuperar, o senhor, e vai entrar na justiça É, contra eles. Isso mostrando mais eu uma acho que vez. Isso não é. Oi? Pode falar, Ju. eu acho que a gente pode enfatizar uma coisa assim. O que a Prevent Senior fez não foi cuidados paliativos, foi como é que é o nome quando a pessoa está morrendo já, aquele veio na cabeça e agora fugiu. Eutanásia. O que a Prevent Senior fez foi eutanásia, foi diminuir a dor do paciente que está morrendo. Eles tiravam pacientes da UTI porque eles não queriam mais gastar dinheiro com aquele paciente e transferiam para um chamado tratamento, cuidado paliativo. A comunidade do cuidado paliativo já entrou na internet, já fez nota de repúdio ao que eles fizeram, dizendo que o que eles fizeram não foi cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é pegar um paciente que tá morrendo e dar medicação para ele não sentir dor até ele terminar de morrer. Isso não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é outra coisa. É cuidar de enfermidades, de um tratamento de amor, de carinho, de respeito com aquele indivíduo, né? Até ele Quando a falecer. pessoa já está diagnosticada ali como, né, enfim, desenganado pela medicina, né? Aí ele fica tendo esse cuidado paliativo, né, é uma espécie até de aceitação, né, da morte. Então é bem diferente mesmo. O Gente, que a só pegando Previdência aqui já os fez comentários, foi primeiramente, obrigado, meninas, por lembrar o nome do laboratório, que é o Prevent Senior, eu não estava lembrando, então muito bem lembrado, é esse mesmo que a gente comentou na semana passada, tá? Deixa eu mandar um abraço pro Bernardo, do Jornal do Juvevê, tá falando, olha meninas, vocês são 10. Imagina, Bernardo, você que é nota 1000, sempre está aqui com a gente todas as segundas, né? E o Ricardo Alcântara quer saber assim, ó, mas o que foi a ozonioterapia que o prefeito de Itajaí falou? Quem sabe aí e pode já explicar então para o pessoal que está assistindo a live. O que foi essa ozonioterapia? é até, é Então, Sabe? isso aí até, foi. até falar, hein? É, é Oi, Ju. difícil, Ricardo, até porque não é da nossa área, viu? Não é da nossa alçada. Não, é porque a É, ozonioterapia é um tratamento que eles estavam colocando ozônio no corpo das pessoas através do reto, né? Do ânus. É Para aquele, melhorar a aquele médico, oxigenação. aquele médico que morreu, que era o defensor gigantesco do kit Covid, inclusive ele era contra a vacina e falou que não ia se vacinar, né? Foi aplicado 22 doses de ozonoterapia nele, né? Então, 22 vezes, né? E o cara era internado na UTI, né? Então, fora toda a ivermectina e hidroxicloroquina e todos os outros medicamentos que ele tomou, né? Então, o que aconteceu ali na Prevent Senior, a ozonoterapia é só mais um item do absurdo de experimentos médicos que eles fizeram sem base científica nenhuma, né? O que dá para entender o desespero dos médicos, porque me parece que eles estão muito desesperados, né, em trazer isso para a CPI, em denunciar isso, é porque eles fizeram parte de um processo de uma ciência completamente esdrúxula, né? É um jeito de se fazer ciência completamente esdrúxulo, pensando somente no ganho financeiro, né? Tipo, técnicas absurdas para tentar tirar o paciente da UTI, que são gastos absurdos, né? Para a gente diminuir o tempo do paciente ficar na UTI. Daí você diminuía como? Colocando o paciente para o que eles chamavam de tratamento paliativo e o paciente morria, porque não tinha sido feito um tratamento adequado, né? Então, assim, dos planos de saúde no Brasil, né, privado, é um plano de saúde que olha, sem palavras. Não consigo uma palavra para definir o que significa esse plano de saúde, e eu fico imaginando, são 500 mil pessoas no Brasil que têm esse plano de saúde, né? E a maior parte da população que tem esse plano de saúde são pessoas idosas, né? Que é principalmente as pessoas mais afetadas pela Covid. Então, dá um desespero imaginar que boa parte dessas 600 mil mortes que a gente teve no Brasil foi causada principalmente por interferência direta de um plano de saúde que é para salvar vidas e que fez um tratamento completamente equivocado, e a ozonoterapia era um desses tratamentos, né? Então, e
Provavelmente os números da Covid, então, eles estão subestimados. A gente tem um número, Muito. porque se eles não colocavam, né, tiravam que era Covid, então eles colocavam lá que a pessoa morria de outras coisas, mas esqueciam de dizer que a primeira causa era Covid que levava às outras coisas. Então, isso é bem... Então, assim, esse número que a gente tem provavelmente está bem subestimado. Sim, sim. Meninas, e pegando esse gancho, então, ali da CPI da Covid, né? Vamos falar, então, que enquanto os meninos lá bateram boca e né, não houve nada mencionando de histérico e etc e tal, né? A senadora Simone Tebet foi também, né, taxada ali de histérica, recebeu várias ofensas durante a CPI, né, e essa matéria do El País está falando bem sobre isso, né? Machismo à esquerda e à direita na política brasileira. As mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras do Congresso Nacional e as poucas representantes nesse espaço ainda lidam com violência machista verbal e simbólica entre seus pares. Então a matéria fala aqui um pouquinho, já começa falando, ó, histérica, louca, descontrolada, bruxa. Os insultos historicamente usados para desqualificar uma mulher aludem à sua sanidade mental, a uma suposta superioridade cromossômica e hormonal dos machos, sempre em controle de si mesmos e do mundo. Essas ofensas que persistem em pleno 2021 ecoam com maior gravidade quando repetidas a plenos pulmões em espaços políticos, como aconteceu na quarta-feira com a senadora Simone Tebet do MDB, que foi chamada de descontrolada por Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, durante a sessão da CPI da pandemia, né? Então, como que ela se defendeu? Ela disse assim, ó, quando a mulher começou a buscar espaços de poder, ela passou a ser taxada de uma pessoa histérica, uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Essa palavra não vem à toa, ela está no inconsciente daqueles que ainda acham que mulheres são menores, inferiores, né? Afirmou então a senadora ali depois desse ocorrido. Então, meninas, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? A gente teve lá o bate-boca dos senadores, né? E ninguém lá saiu esbravejando, nenhuma mulher se ergueu, né, durante o bate-boca deles para falar: vocês estão descontrolados, vocês são loucos, vocês são histéricos, né? Deixaram eles ali no bate-boca deles. Enquanto isso, quando uma mulher vai ter voz, né, ela é chamada e taxada de histérica, de louca, como desde os tempos aí, né, passados aí, que éramos consideradas bruxas, né? Mulheres que se sobressaíam ou tinha um pouquinho mais, queria ter voz, já era taxada de tudo isso aí e mais um pouco. Então, o que vocês acham desse ocorrido? Tá? E podem deixar já as indignações de vocês, porque eu já estou indignada. Vou até beber uma aguinha. Ju, fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Olha, eu fico sempre puxando para minha pesquisa, né? Como eu pesquisei o que os senadores falavam no Império Brasileiro, e aí assistir a CPI é uma prova viva de que a gente ainda está no Império Brasileiro em relação à discussão de gênero e tudo. Os homens na política, eles se elogiam muito e brigam muito entre si. Eles são completamente histéricos. Né? Eles são tão histéricos que no Império Brasileiro, em 67 anos, eles conseguiram falar quase 40 mil vezes a palavra homem, homens. Né? E boa parte disso são eles se elogiando ou eles se xingando. Então é algo dado. Uma política masculina como a nossa é algo dado. Eles gritarem é algo aceitável, né? Eles gritarem, esbravejarem, mostrar força. A gente teve até deputado armado dentro de congresso já na nossa história, né? Então, essa macheza, vamos chamar assim, é algo completamente aceitável dentro do nosso histórico político no Brasil. O que não é aceitável é uma mulher se posicionar tão firme quanto um homem, porque foi isso que aconteceu com a Simone Tebet. Né? Enquanto todos os outros senadores questionavam o ministro lá e questionavam com firmeza na voz, ele não chamou essas pessoas de descontrolado. A partir do momento que foi uma mulher, a Simone Tebet, que é uma mulher extremamente que tem uma voz, né, uma postura de estar sempre firme e coerente, a dicção dela é ótima. E aí bastou uma mulher que sabe dialogar politicamente ali, falar para ele chamar ela de descontrolada, né? Então, muita dessa revolta com as mulheres, né, de olhar para a mulher que está falando ali na política e esbravejar com ela, muito é de não estar habituado a conversar com mulheres.
né? Os nossos homens políticos, eles não estão habituados a conversar com as mulheres em ambiente nenhum. Seja ele dentro de casa, seja ele na rua, principalmente no Congresso, principalmente eleito, né? Então, eu sempre fico nessa questão, assim, culturalmente nós ainda estamos patinando, né? Enquanto a gente vê homens brigando dentro do Congresso, numa CPI, num assunto extremamente importante, e brigando de uma forma completamente infantil, vamos dizer assim, né? Muito infantil. E ninguém coloca uma manchete no dia seguinte chamando esses quinta série atua na CPI, por exemplo, né? Quinta série esbravejando na CPI, por exemplo, fazendo chacota disso. A gente tem uma mulher, né, sendo chamada de descontrolada, e que bom que a gente está numa altura, assim, pensando pelo lado da evolução, é a primeira vez que eu vejo mais de um senador apoiando uma mulher que sofreu machismo. Então, e logo na sequência aqui, ela foi chamada de descontrolada, né? Os senadores levantaram, alguns senadores levantaram e falaram, não, 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 descontrolada não seja machista, né? Então, e aí teve um bate-boca lá, né? Mas passos muito lentos, né? E eles estão começando a aprender a conviver com essas mulheres, né? E eles precisam ainda muito, os homens precisam ainda muito aprender a conversar com as mulheres sem nos menosprezar. Porque é muito disso que acontece, né? Eles nos enxergam enquanto pessoas inferiores. E aí, tudo que sai da nossa boca é questionável. Tudo que sai da nossa boca, porque a gente é mulher, é questionável. Mas tudo que sai da boca de um homem, Bolsonaro está aí para provar, dá para a gente repensar, não é bem assim, né? Então, a estrutura nossa na política ainda é de um cenário completamente desigual, mas de um cenário que está crescendo e que as mulheres não podem recuar. Né? A gente não pode recuar frente a essas violências. Né? A Tabata Amaral é muito atacada, né? Diretamente atacada. Tem a Hasselmann lá também, que é muito atacada. Tem vereadoras e deputadas estaduais que também são muito atacadas na internet. E esse ataque generalizado em cima de poucas mulheres, porque a gente tem que sempre lembrar que nós somos 15% não tem poder de voto. A gente vota sim, mas a gente não muda a estrutura. Né? Então, o ataque a esses 15%, essas representantes desses 15%, ele é um recado claro para todas as mulheres. E esse recado nós não queremos vocês aqui. E o recado das mulheres a gente quer colocar mais mulheres lá. Então, na próxima eleição, nas próximas eleições todas, o nosso recado tem que ser assim, vamos mandar mais mulher para lá. Né? Então, as mulheres precisam continuar se candidatando, a gente não pode recuar. Por mais que eles gritem e chamem a gente de descontrolada, a gente não pode recuar, porque eles imperam esse lugar, né? Eles são histéricos, eles brigam, eles se xingam, eles passam a mão na cabeça um do outro. Eles fazem uma política muito suja, né? Muito depravada, vamos usar esse termo. Eles usam muito esse termo para falar sobre nós, né? Ah, eu não gosto de mulher depravada, mas o que eles fazem na política é depravação total. Né? Então, acho que a gente não pode recuar, a gente tem que olhar esses movimentos e entender de onde que vem esses movimentos e nos juntarmos para ocupar esses espaços, porque é só quanto mais mulher entrar lá dentro que a gente vai mudar esse cenário todo. Assim. Para mim, é muito isso, assim. Claro, e por coincidência histórica ou não, ela foi a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado, né, em 130 anos de história da Casa do Povo no Brasil. Isso só aconteceu neste ano, né, e não foi eleita, que é o que você está comentando aí, a questão de votos, né, que não somos a maioria, então raramente a gente consegue aprovações. Então a gente precisa sim mandar mais mulheres lá para dentro do Congresso ali, para dentro da política também, né, Geis? Não, com certeza. Eu concordo com tudo que a Ju falou. E lembrar que até 2016 não existia banheiro feminino no Senado. Então eu acho que isso explica muito tudo que a Jussara falou, né? O Senado não é um espaço para as mulheres. Se a gente fala da Câmara dos Deputados, que é 15%, imagina o Senado, que tem outra estrutura, que é uma estrutura feita não para pensar na relação entre povo e instituição, mas instituição por si mesmo. Então isso é bem mais nítido do que na Câmara dos Deputados.
E é isso, né? Acho que a solução é aumentar o número de mulheres. Enquanto a gente não vê um número mínimo de mulheres para fazer que a Jussara falou, uma mudança estrutural, isso não vai acontecer. E também lembrar os homens que eles têm um papel nisso, né? Eles têm um papel histórico de também mudar isso. Que não cabe só às mulheres, mas eles também reverem suas posições e saberem dos seus privilégios e estarem com a gente nessa luta. Como diz o senador Paulo Paim, está na hora de abrir as cadeiras, sair das cadeiras e deixar as mulheres sentarem. Gente, um dia antes, tá? Para vocês verem que isso não é só no Brasil, né? Isso é mundial mesmo. Um dia antes desse ataque na CPI, a deputada socialista espanhola Laura Beja foi chamada de bruxa pelo colega ultradireitista José Maria Sanches, do partido Vox, enquanto defendia no plenário o direito das mulheres abortarem sem serem acossadas nas portas dos hospitais, tá? Lembrando que o aborto é legalizado na Espanha. Então, assim, um dia antes desse ocorrido. Então, veja, né, o quanto a nossa luta ela é mundial, né? Não é só no Brasil, né? Aliás, tem lugares piores, né? E outros não tão ruins como o Brasil para as mulheres viverem, né? Mas assim é luta diária, né? É luta diária para a gente conseguir mudar esse cenário, né? Aos poucos aí acredito que a gente está conseguindo sim algumas conquistas, são mínimas ainda, mas é alguma coisa, então a gente precisa continuar e não retroceder. Então, a gente precisa cuidar muito com discursos de retrocessos, né? Então, a gente ouve aí alguns discursos até de mulheres, muitas vezes. Então, a gente precisa cuidar e precisa combater esses discursos, né? De que o lugar da mulher é na cozinha, esse tipo de coisa. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas próximas a mim, de que, não, mas a gente perdeu muito direito, agora a mulher tem que, cuidar de casa, trabalhar fora. Tudo bem, se você quer ser uma dona de casa, ok, né? Mas não use o teu desejo de ser apenas dona de casa para tirar o direito de tantas outras mulheres que querem ter uma carreira profissional, que querem trabalhar, que querem fazer parte da política, que querem fazer parte de outros espaços, que não ficar apenas dentro da sua casa, ser, né, do lar. O que não está errado. Se a pessoa é feliz sendo do lar, ok, se a mulher é feliz. Né? Mas a gente sabe que muitas mulheres não conseguem, inclusive, ter essa condição, precisa batalhar. Né? As mães solos, por exemplo, né? Falando aqui, já pegando esse gancho aqui do aborto, né? Que a gente não fala do aborto dos homens, né? Que são os homens que abandonam as mulheres com os filhos, né? E esse tipo de aborto não é comentado, né? É uma espécie de aborto você abandonar o teu filho e os pais que abandonam, né, as crianças, né? Quantas mães solos nós temos? Então, isso precisa ser discutido. E aí você que quer ser dona de casa, que tem o teu esposo em casa, ok, que assumiu os teus filhos, que traz o sustento para dentro de casa, ok. Mas e essa mulher que precisa ir lá batalhar, buscar o sustento? Né? Como que fica? Então, assim, a gente precisa sim discutir isso dentro desse espaço aqui também. Tá? Então, pegando esse gancho aqui, meninas, né, é uma infelicidade que aconteceu com a socialista lá também, a Laura Beja, né? Outra situação de machismo vivenciado, então, na Espanha. Vamos falar, então, de coisa boa agora, né? A Islândia parece que teve uma pequena mudança do ano passado para esse ano, né, Geissa? A Geissa que trouxe essa pauta hoje nos bastidores para a gente, sobre a votação, então, das mulheres no parlamento. Quer contar um pouquinho para a gente, então, Geissa, o que foi essa votação na Islândia? Então, a Europa está tendo várias votações. Aí a gente teve ontem a Alemanha também, que teve votação para a mudança do parlamento. E na Islândia, o interessante foi que, em primeiro momento, eles acharam que as mulheres tinham tido a maioria dos votos, né? A maioria dos votos não, a maioria das cadeiras, só que depois foi feita a recontagem de votos, elas tiveram 30 de 66 cadeiras, o que quase chega a 50%, né? Se fosse 33, já era 50%. E isso já foi um aumento em relação à legislatura anterior, que eu acho que era 26. E a Islândia é interessante, né? Que é um país que tem 300 mil habitantes. O sistema deles é semipresidencialismo, então eles elegem o presidente e uma primeiro-ministro, no caso, e é um país com alto índice de desenvolvimento humano. Inclusive, para os brasileiros que têm interesse em ir para fora, é um país que chama muitas pessoas para ir morar lá, porque ninguém quer. É muito difícil pessoas quererem morar lá porque é muito frio, né? Então, e tem bastante oportunidade de trabalho. Então, assim, quem está pensando aí
um lugar para migrar, construir uma vida tranquila, calma, um lugar, né, que você não passe, não tenha um presidente como nós. É uma boa dica. Eu acho que É é interessante. uma solução. E eu acho que é interessante esse caso que a Europa, a gente sempre pensa, né? A Europa é desenvolvida, a Europa não sei o quê. Mas a gente vê, a gente tem países aqui na América Latina que tem uma porcentagem maior de mulheres no parlamento do que os próprios países da Europa. Então, assim, é só lembrar que não necessariamente por ser Europa, essa visão eurocêntrica, que quer dizer que lá é melhor, que lá não tem problema no parlamento, que as mulheres já são bem representadas, o que não é verdade, né? Que eles ainda, né, sofrem, a gente tem bastante um número alto um número não alto de mulheres. Inclusive a Merkel, que vai deixar o cargo lá de primeira-ministra da Alemanha, ela só em 2000, acho que agora, só agora que ela falou que é feminista, deixando o cargo, né? Em 2017, numa conferência internacional, perguntaram para ela se ela era feminista e naquela época ela resolveu não falar, né? Muito pela essa questão, né? E aí só agora que ela, né, tá saindo do cargo, aí entendo o lado dela também, né? Porque ela é de um partido de direita, imagino que sendo uma mulher mais velha, mas pra gente ver como feminismo não, assim, não é tão diferente, assim, a desigualdade de gênero também acontece nesses países. Tem um negócio legal na Islândia, que o movimento feminista de lá, eles fazem o Dia de Folga das Mulheres. É uma manifestação que acontece há muitos anos, as mulheres trabalhadoras param, elas paravam e param ainda, essa manifestação continua, elas param a quantidade de param de trabalhar, todas elas param de trabalhar, a quantidade de horas que falta para as mulheres receberem salários iguais aos homens. Né? Então, é uma manifestação que desde muito tempo ela vem engrossando, né? Vem chamando mais mulheres, cada vez mais mulheres. Em 2018 teve 25 mil mulheres em uma única cidade lá, então. Cara, é muita coisa. É muito legal essa marcha, porque elas saem das suas empresas e o país inteiro concorda com essa manifestação, então realmente elas não são descontadas dessas horas que elas param de trabalhar, né? Então, por exemplo, se lá atrás as mulheres recebiam 7 horas a menos do que os homens, elas paravam de trabalhar, elas trabalhavam uma carga horária de 8 horas, elas iam, trabalhavam 1 hora e daí ficavam 7 horas de folga, né, de protesto lá no dia 7 de maio. E isso vem acontecendo há muitos anos e a cada ano diminui mais a quantidade de horas que elas ficam. Então, para quem tiver curiosidade sobre a Islândia e sobre os movimentos feministas desse período, é muito legal ver as manifestações, porque momentos atualmente, né, eles são, ainda mais agora com esse parlamento com 30 mulheres, né, com 30 cadeiras lá, provavelmente as manifestações desse ano, do ano que vem, na verdade, vão ser mais grandiosas do que a do ano anterior. E são marchas magníficas, que as mulheres realmente vão para a rua, elas cantam os cânticos dos primeiros anos ainda, e elas relembram sempre a importância de fazer com que se busque realmente essa igualdade, principalmente essa igualdade salarial. Né? Então, a Islândia é um país maravilhoso, assim, do ponto de vista de histórico de movimento feminista, até porque é um país pequeno, né? Então, dá para ver como que as mulheres se articulam ali para conseguir atingir os objetivos principais ali, que é as cadeiras legislativas, mudar a legislação e buscar a igualdade ali. É um país realmente muito, muito legal de conhecer, assim. Legal, bacana. Gente, vamos falar de outra coisa aqui agora, um pouquinho de política misturado com economia, por que não, né? Porque é o que impacta na economia, sabemos disso. O Mourão aqui, ó, tem uma fala do Mourão. Bom, primeiro vamos dizer que hoje está fazendo 1000 dias, é isso? Do presidente do Bolsonaro na presidência, 1000 dias, né? Hoje completo. Por isso que ele deu essas declarações que eu já vou comentar aqui, ó. Vamos ver aqui, presidente Jair Bolsonaro, nananã. Isso mesmo, foi uma cerimônia, tá? Comemorando 1000 dias do governo, tá? Então estavam presentes ali ministros e parlamentares da base do governo nessa cerimônia,
E aí o Bolsonaro disse o seguinte: nada não está tão ruim que não possa piorar. Ai, que medo, né? A gente já está numa crise econômica ferrenha, a pessoa diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Oh, meu Deus do céu. A gente precisa de um alento, de uma mensagem positiva, mas aí me vem uma declaração dessa. Ó, então essa matéria está lá no G1, tá? O presidente falava da alta da gasolina e do dólar em discurso no Planalto, mas não deixou claro se a referência era ao contexto atual da economia ou aos governos anteriores. Ju, você deu uma saidinha aí, eu estou falando sobre essa declaração do Bolsonaro, que está lá no G1, essa matéria. Ele disse o seguinte: nada não está tão ruim que não possa piorar. Ai, ai meu Deus, a gente precisa de Ele tem melhoria, não razão, de né? piora. O cara Aí só tá não trazendo o dizem. pior. Primeira coisa que ele fala é que eu concordo. Eu Aí também. tem uma declaração dele assim, ó. Tem uma declaração assim, ó. Alguém acha que eu não queria a gasolina a R$ 4 ou menos? O dólar 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: nada está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, afirmou. Ai, deu para É, entender? mas Não não faz deu? nada. Sabe, Não, sabe o que me posso só deixa mais comentar? chateada? Vai lá, Ju. Não, não, Fala, pode Ju. falar. A parte Ai, de hoje eu irritar tá abasteci, eu bom. tô triste. Fala. Tô triste Não, porque eu tive vai, que gente, vai, abastecer gente. hoje meu carro. Fala. Não, eu tava escutando o Flávio Dino naquele programa lá, como é que é, da Renata Taon, sabe? Não sei se vocês escutaram esse Não episódio, que o conheço. Flávio Malu Dino tá foi lá on. conversar com ela. É, a Renata Taon, Malu Taon. E aí o Flávio Dino tava comentando, porque o Bolsonaro ele sempre coloca a culpa nos governadores, né? Do fato da gasolina estar alta. E o valor, né, a porcentagem continua a mesma, acho que desde 2016, que ele falou uma coisa assim, que não tem aumento nos estados, né, no imposto para gasolina. E aí ele falou, cara, Uhum. a gente já está tentando há meses ali, a gente reuniu os governadores do Nordeste para conversar com o Bolsonaro para tentar achar uma solução para o preço da gasolina, que ele fica colocando a culpa em nós, mas vamos então resolver, vamos conversar, faz uma reunião com todos os governadores, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí ele fala assim, e me parece que o presidente ou ele se faz de burro, ou ele realmente é, porque ele acha que mesmo que se a gente diminuísse o imposto, né, que não é a culpa do caso atual, dos estados, que no outro dia já ia diminuir o valor para 4, 3 reais, que é mentira, né? Qualquer pessoa, qualquer gestor público sabe que não funciona assim, mas ele vive falando para a plateia dele isso, né? Então a gente tem essa situação da retórica, que é muito séria. Até postei antes ali nos meus stories, que eu estava vendo a Pascoal lá, Janaína Pascoal, falando, fazendo vídeo para as pessoas, para os pais não levarem os filhos adolescentes se vacinarem. Então a gente está chegando num nível assim que é muito sério. E eu acho que está na hora de ter umas penalizações maiores. Assim, eu acho que um político, uma pessoa com cargo público, não pode ficar falando, né? A liberdade tem limite, a liberdade individual ela não é absoluta. Não existe, né, nenhum direito é absoluto. Então, assim, como é que a gente não. Qual que é o impacto de um agente público com grande visibilidade falar o que ele quer? O que isso interfere? A gente vê aí, teve gente que morreu porque escutou a retórica, não foi tomar vacina e aconteceu o que aconteceu. Pode falar, Ju, você tá. Ai, Ju. É, Fala, é, Ju. Fala. é Eu tô nessa vibe aí, desmotivada. É que essa frase é dele me nessa vibe, desmotivou. né? Mas Não que é algo nessa me. vibe mesmo. Sa- Sabe o que me choca muito? O que me choca muito é porque ele sempre fala com a base dele, né? Ele governa para a base dele, ele não governa para o Brasil, né? Então, a base dele, por ser uma base muito masculina e evangélica, cristã, eu não tenho nada contra cristão, nada contra evangélico, inclusive já fui, tenho parentes que são, né? Vamos, é, nada contra a religião, né? Não estou aqui criticando a religião. Eu vou fazer uma crítica a, aos riscos de se cegar frente ao discurso de alguém que você vê como mito, né? Como um pastor,
como um padre, como alguém que tem uma sabedoria única e plena, né? Eu vejo aqui na minha cidade mesmo a dificuldade que eu tenho de dialogar com pessoas que são completamente cegas em relação ao discurso do Bolsonaro, né? Então, por exemplo, você fala que o Bolsonaro, nos seus 28 anos enquanto deputado, ele sempre votou contra trabalhador, a pessoa fala assim, você está mentindo. Né? E aí você entra no site do Senado, da Câmara de Deputados, e mostra a votação mostra a votação, a pessoa é capaz de olhar para você e falar assim, esse site é fake. Né? Por quê? Porque ele conseguiu fazer um nicho de comunicação direta com uma população ali, que é uma população que não se informa se não for através de pessoas que ela considera um mito. Né? Que elas consideram que tem a voz, que detém a comunicação certa, que é o que fala a verdade. E é muito complicado a gente dialogar com isso, né? Porque a pessoa ela se coloca num lugar de fé, de acreditar, né? E aí, para quem também tem fé, mas também estuda, já é difícil. Para quem não tem fé, mas conhece a tecnologia da religião, também é difícil, né? Então, eu sempre fico olhando para a quantidade de eleitores que o Bolsonaro tem, porque a quantidade de pessoas que apoiam o seu governo ainda hoje, né? Então, a gente está lá com uns 25%, quase 30%, né? De 25% a 30% as pesquisas estão mostrando. Eu tenho total clareza que é esses 30% da população, principalmente essa galera evangélica, cristã, que se apega somente a um discurso religioso, para essas pessoas não interessa ciência, não interessa pesquisa, só interessa discurso religioso. Né? E aí é muito complicado para a gente lidar com essas pessoas, mas é uma realidade que a gente precisa ter em mente de lidar com essas pessoas. Por exemplo, hoje entrou um cliente na minha loja sem máscara, e eu pedi para ele colocar a máscara, e ele falou que a máscara estava no carro, que ele tinha esquecido a máscara. E aí eu falei para ele, eu preciso que o senhor coloque a máscara para eu poder te atender com segurança. E ele respondeu para mim assim, é só não ter medo, porque Deus cuida. Como que você... Rebate esse tipo de argumento. Como que você fala né? com isso? Porque ele está dizendo para mim assim, Deus está cuidando das crianças da África, não tá nem aí. Isso, porque é um discurso vago, ruim, e principalmente é um discurso muito, muito ruim, porque, por exemplo, o Bolsonaro disse assim, não é nada que não possa piorar, mas ele disse uma coisa semana retrasada, se eu não me engano, que foi terrível também, que o Covid só encurtou a vida de quem já ia morrer. Né? Tipo, o Covid encurtou a vida. Tipo assim, a morte, todo mundo vai morrer, tá? Mas eu não quero morrer agora, né? Se puder viver mais, opa! Ai, gente, é absurdo, né? E essas pessoas, elas se apegam num discurso de falar assim também, porque é o destino de Deus. Deus sabe o que faz. Então, é a primeira... Eles terceirizam, né, a culpa, a responsabilidade. Né? Ou é Deus, ou, digamos, o outro, né? O capeta, o demônio, vamos dizer assim. Mas isso é coisa do demônio, isso é coisa, né? Então, assim, gente, parem de terceirizar, né? A gente tem livre-arbítrio, a gente tem responsabilidades, né? Então, a gente precisa se atentar a isso aí. Deus livra, mas você tem que fazer a sua parte. Eles terceirizam para Deus e o próprio Bolsonaro terceiriza toda a sua incompetência para outras pessoas. Né? É a mesma lógica. Então, eu acho que... Na próxima vez eu vou dar uma dica de argumento para você. Você fala assim, não, Deus livre mesmo. Ele deu a sabedoria para o homem fazer isso aqui, ó. Álcool em gel para você passar, a máscara para você usar. Quem sabe cola, né, Ju? A gente tem que ir tentando, né? Não é fácil. Não é fácil, mas não. é uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar, de dialogar com essas pessoas, porque elas são, né, representam 30% da população. E a gente tem que continuar dialogando com as pessoas, né? E não é só a vida dela, né, que está em risco, né? Então tem que pensar nisso também. Mas enfim, gente, pegando aí essa minha tristeza, aí
quando eu estava abastecendo, eu lembrei dessa frase do Bolsonaro, que nada é tão ruim que não possa piorar. Ai, lágrimas brotaram, né? Mas fazer o quê? É isso, gente? Quando você for abastecer lá, lembra da frase do senhor presidente, viu? Nada é tão ruim que não possa piorar. Não reclame, ele está dizendo. Não reclame da alta da gasolina, porque pode piorar. Não tá bom assim. Aceite que dói menos. A Geissa, acho que tá caindo ou caiu, não sei se volta, daqui a pouco acho que ela volta com a gente. Ela saiu mesmo, daqui a pouco ela pede para participar. Não, vamos ver se ela entra novamente aqui, tá? Talvez teve algum problema ali na conexão dela. E aí temos fala de Mourão também, nosso vice-presidente, Mourão, general Mourão. Ele disse que o Brasil vive crise política, econômica e social há anos. Ou seja, essa frase dele é o quê? Para justificar que estamos numa crise, mas isso já existe há anos, não é culpa do governo atual. Aceitem que existe uma crise há anos. Ele falou isso no dia 26, domingo, ontem. Né? Hoje teve o discurso do Bolsonaro, dizendo que nada é tão ruim que não possa piorar, e ontem teve esse discursinho do Mourão aí, dizendo que a crise econômica, política e social, ela se arrasta por anos, é uma tríplice crise. Né, e temos que aceitá-la. Então, praticamente é isso que ele está dizendo. Já. Ele afirmou que é uma loucura ter um Congresso tão fragmentado, mais de 30 partidos políticos, sendo que no Congresso de hoje, se não me falha a memória, ele falou, temos 26 ou 27 efetivamente representados. Isso é uma loucura. Como é que um governo consegue negociar com um Congresso tão fragmentado assim, e com diferenças tão marcantes e lideranças tão distintas? Então, o Hamilton Mourão está questionando aí a crise, né, dizendo que é uma questão de anos, não é de agora, ou seja, aceitem, parem de reclamar, porque a crise sempre existiu, praticamente é isso que ele está dizendo, e também dizendo que é culpa que o presidente não consegue governar, porque dentro do Congresso tem muitos partidos e não tem como, enfim, gerenciar um país com todas essas diferenças de lideranças tão distintas. O que você me diz disso, hein, Geice, dessa fala do Mourão aí? Você acha que já é para justificar, já é campanha isso? Não. Eles já estão pegando nesses argumentos como uma pré-campanha para defender a crise econômica? Não, o Mourão, ele descobriu. Opa, acho que eu não escutei o final. Tá cortando bastante, Geice, teu áudio. Não estou conseguindo te ouvir. Que é uma pena, né? Eu perguntei, Ju, para a Geice ali, se essas falas, por exemplo, elas já são campanha? Você acha que já é campanha eleitoral 2022? Por exemplo, o Mourão dizer que a crise existe há anos. Já é uma defesa para justificar essa crise que nós estamos vivendo, social, econômica, né, política, e dizer que isso não é do governo atual, né, ainda mais com o agravante da pandemia, que foi fala do Bolsonaro também. Né, então, eles vão se apegar nesses argumentos para se defender. Eu vou dizer que eu concordo com o Mourão em dizer que essa crise existe há anos, e eu vou dizer mais, essa crise se chama homens na política. Né? Então, algo precisa mudar. Né? O Mourão aí. Eu estava dizendo aqui, Geissa, que a crise que o Mourão está falando que acontece há anos no Brasil, ela tem nome e gênero, se chama homens na política. Né? Não, eu ia falar melhor, ia chamar. Olha, o Mourão descobriu uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Ele disse, depois de 2 anos sendo vice-presidente do Brasil, ele descobriu que é difícil governar um país que tem mais de 30 partidos efetivos. Meu Deus, que descoberta! Mas sabe como que Mas isso não me falha a memória, Geissa, não era inclusive da campanha do Bolsonaro dizendo que ia acabar com essa quantidade de partidos? Isso não foi dito em campanha? Me corrija se eu estiver errado. Olha, ele não. Não me por lembro. O Bolsonaro não. Ele falava que ele não ia fazer a velha política, não que ele ia diminuir o número de partidos, né? Ele falava que ele não ia fazer acordos com o Centrão, que ele não ia fazer a velha política, coisa que ele está fazendo, né? Tudo que ele fala, ele volta muita atrás. coisa. E aí, se eu não me engane, o Código Eleitoral ele não pode mexer, né? Isso aí é uma prerrogativa do Congresso. Não pode vir do Executivo, até onde eu sei. Tem que confirmar lá no regimento da Câmara e do Senado. Mas a pergunta, Geice, era o seguinte, já que você deu uma caidinha ali, voltou, opa,
o que que você acha dessa fala do Mourão? Você acha que isso já é fala, eleição 2022, já é uma defesa deles? Eles querem se apegar nessa desculpa, principalmente na pandemia, que o Bolsonaro falou isso no discurso dele também hoje, que para ajudar ainda nesses 1000 dias aí de governo veio uma pandemia. Então, assim, você acha que já são as desculpas? Eles já estão com as desculpas na ponta da língua para se defender para a campanha 2022? Assim, eu acho que é a campanha eleitoral, mas não só isso, é a desculpa que ele dá desde 2019. Tudo que acontece não é responsabilidade da presidência da República, é sempre ou as gestões anteriores, ou é os governadores, ou é a economia mundial, ou é a China comunista que quer implantar o comunismo dentro do Brasil, e aí o presidente tem que ficar assim o dia inteiro pensando em como combater o comunismo e não tem tempo de entrar em acordo com o Congresso. Então, assim, é difícil, Bolsonaro sofre muito, assim, ele tem a grande tarefa de acabar com o comunismo no Brasil. Então é muita coisa para um presidente. Mas falando sério, eu acho que com certeza, né? Isso já está fazendo a pré-campanha dele. E olha, esse discurso dele a gente pode achar que não rola, mas pega. Esses dias atrás eu desci ali para almoçar e conversei com o porteiro do meu prédio aqui. E ele tentando justificar, não, porque tudo que a gente está passando agora é por causa da Dilma. Aí a gasolina tá alta agora por causa da Dilma. Aí eu perguntei para ele, mas me explica como é que faz, qual que é a relação direta, assim, qual que é a causalidade aí, né, entre, qual que é a variável, na ciência política, qual que é a variável dependente que explica, que tem as variáveis independentes, o que que explica essa variável dependente, governo Dilma e o aumento de gasolina em 2021, depois de 6 anos de fim de governo? Aí não sabe explicar, porque no fundo é um discurso raso. É claro que um presidente, seja ele qual for, ele traz coisas das gestões anteriores, principalmente se foram mal feitas. A gente não pode colocar, porque é muito fácil, né? É um discurso muito fácil. Assim como a gente faz na vida. Ah, não, eu não fui bem na prova porque quando eu tinha 5 anos, eu sofria, tá? Mas né, existem mecanismos para você não ter. Você pode ir um psicólogo, da mesma forma na política. Se você sabe que em 2019 a economia não estava muito bem, por que que você não adotou políticas econômicas melhores? Se você sabia que a gente ia ter uma crise elétrica, não é de agora, por que que não foi adotado estratégias importantes 2 anos antes disso? Por que que você não, ao invés de você não desmatar a Amazônia, você não constrói políticas importantes nesse sentido? Ou por que... Oi, Ju? Olha, Franca hoje, Franca, ontem, na verdade, né? Exatamente. Assim, a gente tá no colapso do jeito que tá. Não sei até onde que a gente vai, que dia que a gente vai morrer, porque pode. A gente tá brincando, mas, cara, olha as coisas que estão acontecendo de meio ambiente no Brasil. Até o que era furacão que eles estavam falando que talvez ia ter? O que era, Ju? Era o tsunami, né? Tsunami. Mas em decorrência do O vulcão, vulcão lá, Do que entrou em vulcão erupção. mas que ele não vai ser, as proporções não vai ser tão gigantes. Mas o que aconteceu em Franca, em São Paulo, ali, a tempestade de poeira, procurem as imagens, é aterrorizante. Aterrorizante. Eu tenho 33 anos, eu nunca vi algo igual. Eu mostrei para o meu pai, eu falei, olha isso aqui. Meu pai tem 65 anos, 65, aumentei a idade do meu pai, 62 anos. Ele nunca viu algo igual aqui também no Brasil. Depois dizem que aquecimento global é uma teoria conspiratória, né? Não é não, tá? Então. E leiam sobre rios voadores também, né? O que que uma árvore é capaz de fazer, né? Então, olha como o desmatamento influencia, né? Nessa seca, principalmente aqui no sul que a gente está vivendo, no Paraná, essa crise hídrica. Então, leiam sobre rios voadores. Pesquisem, pessoal, no Google aí que vocês vão saber o que que são os tais chamados rios voadores. Vocês vão saber o que é. E tem tudo a ver Eu com quero, isso que as meninas estão falando. eu Pode quero falar, fazer Ju. um comentário aqui, ó. O Ricardo escreveu ali, ó. Estou há dias sem ser mandado para Cuba. Será que saí da lista de comunistas? Eu acho que você Será não que está sendo sai? comunista direito. Você não está sabendo ser comunista direito, Ricardo. Você não Faz está favor. sabendo ser comunista, Ricardo. Acho que é isso. Você tem que voltar a ser comunista para ser mandado para Cuba. Senão não vai.
Ó, a Rosana Teixeira, deixa eu pegar o gancho dos comentários aqui, ó, do jornal Folha Regional, ó, pegando aquele gancho de Deus que você comentou, Ju, ela tá dizendo assim, ó, vou comprar gasolina no posto de um conhecido, aí entre parênteses, que é pastor bolsonarista, e falar assim, Deus lhe pague, na hora do pagamento. Será que cola? Pode, Ai, pode ir ai, na fé do verdade, dinheiro. na Olha fé, ali, na tem fé. do Jornal da Folha também. Era em Franca, me mandaram dizendo É, que era na era França. Não, França. aqui no Não, Brasil, gente, é gente. Pelo amor Franca, é de aqui no Deus. Brasil mesmo, tá? Em São Paulo, interior de São Paulo. Então é nuvem Teve mais gigante de cidade. poeira, ó, tem várias. Coloca Franca tempestade de areia no Google, gente, não falta matéria, CNN, Isto é, Estadão, não Terrível, falta matéria, tá? Não, acho que ele tava zoando ali, que alguém tava querendo dizer que não era aqui. Ah, sim, Fake não, news aí, né? sempre, não, até isso vão dizer, né? Vão defender, né? Não é no Brasil. Ai, meninas, o papo tá bom, mas para encerrar, vamos falar só sobre essa derrubada de veto, então, aí do Bolsonaro, né? O Congresso derruba veto e suspensão de despejos na pandemia vai à promulgação. Por acordo, parlamentares também rejeitaram o veto de Bolsonaro a trecho de proposta que cria auxílio do governo para a escola contratar em banda larga e comprarem tablets. Mas, enfim, o foco da matéria, além desse, né, de mais essa derrubada da questão de comprar tablet aí, banda larga, é que parece que estava havendo um veto com relação a despejos durante a pandemia, né? Para prorrogarem, né? Não ter despejo, né? Porque a pessoa já está numa situação de pandemia. E aí ele queria suspender, parece, esse veto, né? Queria suspender, dizendo que já acabou, já não tem pandemia mais, gente. Aliás, não sei nem se existiu na cabeça dele. Acho que não existe. Então, assim, ele queria vetar, né? A proposta, inclusive, foi vetada pelo presidente em agosto, né? Ela prevê a suspensão dos despejos para imóveis urbanos que servissem de moradia ou representassem a área produtiva pelo trabalho individual. Enfim, o fato é que os deputados, o Congresso, né, votou contra, né? Então o veto dele ali não teve voz. E isso eu quero perguntar para vocês com essa matéria, eu quero fazer a seguinte pergunta, meninas. O que que isso significa? Né? Cadê os apoios? Cadê? Acabou ou acabou a verba para comprar voto? Como é que é o negócio aí? O que que vocês acham? Quer falar, Gil? Fala primeiro. Não, você manda bem fazer resumão nisso aí. Aí, Não, ó, é. o jornal regional ali já tá perguntando do Borel. Faz um Ah, resumão aí pra Ah, gente xingar do nós vou vamos Borel. falar falar. rapidinho sobre esse para Hoje, falar. nós, se possível, a gente suspende a dica cultural, mas nós não sai daqui sem falar do Vamos Borel. falar sobre o Borel. Não, então, uma forma de avaliar a conflitualidade entre os dois poderes, executivo e legislativo, é através do veto e da derrubada de veto. Porque é só para explicar, às vezes as pessoas não sabem. Então, vamos dizer assim, o parlamento lá, os deputados fizeram um projeto. Aí teve todo o trâmite, esse projeto foi aprovado nas duas casas, aí vai para a sanção do presidente. O presidente ele pode sancionar ou vetar esse projeto. No caso, ele foi lá e vetou o projeto. E a justificativa que ele usou é que o projeto ia em desencontro com a opinião pública, os direitos públicos. Tipo, uma justificativa nada satisfatória. Até, E aí, até beleza. fazendo um parênteses aí. Até porque ser despejado é o interesse da opinião pública, né? E aí o que acontece? O parlamento, ele pode, em sessão conjunta no Congresso, do Senado e da Câmara, derrubar vetos. Só que agora na pandemia, como as sessões são online, estão sendo feitas de formas separadas. Mas geralmente é bem legal acompanhar uma sessão de veto, que é assim, os deputados sentam, eles colocam o votinho dentro de uma urna e aí depois é contado os votos. É bem interessante. E, Impresso, né? Do é, e jeito que o aí povo gosta. e aí já saiu a decisão da Câmara para a Câmara, então foi derrubado o veto do presidente. Isso quer dizer que, de Ele não fato, pode questionar. não Ele não pode pode. questionar porque é impresso. Esse é É, impresso. tem preço. Muito bom. E aí a Câmara, então, já derrubou o veto do presidente. Isso não é muito comum. Geralmente, o legislativo ele é muito mais reativo ao que o executivo manda. Reativo eu quero dizer assim, ele só vai lá e assina, carimba. Mas como o governo Bolsonaro ele é tão incompetente, ele não consegue colocar agenda no Congresso, não tem nem essa capacidade, mesmo
sendo o governo que mais gastou em emenda, ele não consegue reunir a base dele, tanto que os caras derrubaram o veto dele. Que assim, é algo que não é tão comum como se pensa. E aí estamos nisso. E é muito triste isso, né? Porque como que um presidente veta um projeto que faz com que pessoas que já estão em situação vulnerável, né? Às vezes a gente tem nem dinheiro para comprar comida e tal. Às vezes a pessoa deixa de ter grana para pagar o aluguel e aí ela tem que ser despejada nessa situação que tá difícil achar emprego e tal. E assim, é até 31 de dezembro, né? Não é algo, né, para sempre. Nossa, a gente já está em outubro quase. E é até quem estava no imóvel até o dia 31 de março. Quem foi depois de 31 de março não pode se encaixar nesse projeto, né? Então, assim, é bem. Isso só mostra mais uma vez, né, com quem que a gente está lidando, com o tipo de presidente que a gente colocou no país. Então, vamos pegar aqui, antes que a gente esqueça, então, o caso do Nego do Borel, gente. Então, ó, para quem quer acompanhar um pouquinho melhor, tem uma analogia ótima lá no feed do Diário de Curitiba, da Camila Gonda, que não pôde estar conosco hoje, o uso midiático da violência contra a mulher. Ela intitulou assim a analogia dela, falando um pouquinho, então, desse caso do Nego do Borel. Para quem não sabe, né, então, o cantor, ele faz parte ali dos participantes do reality show A Fazenda, que está em sua 13ª edição, já confirmei aqui, A Fazenda 13, e ele já entrou no reality poucos meses depois dele ter sido acusado, né, pela atriz influenciadora digital a Duda Reis, que é sua ex-noiva, por agressão, estupro de vulnerável, violência doméstica, lesão corporal e transmissão do HPV. Além desse processo, ele tem um outro processo também rolando com acusação de estupro. Então, ela fez essa analogia de como o reality show contrata uma pessoa, né, como essa para dentro de um programa. Muito provável, porque querem que gerem, né, algum assunto, alguma situação que acabou realmente acontecendo. Olha o quão grave e talvez a emissora poderia ter evitado. Talvez não poderia, né? Porque como contratar uma pessoa? Né? Você vai numa entrevista, às vezes, de emprego, você vai viajar fora do país, você precisa dos seus antecedentes criminais, não é verdade? E aí um reality show dá visibilidade para uma pessoa com esse montão de processo. E o pior, que depois do ocorrido aí, que a moça estava em estado de embriaguez, né? E aconteceram coisas ali que as câmeras ocultaram, teve um desvio de câmera e que seriam as provas, inclusive, da moça, né? Contra o rapaz quando ela sair e ver essas imagens e tudo mais. Mas parece que teve esse desvio de câmera aí, parece que a emissora, inclusive, está querendo encobertar a situação, né? Deixar por debaixo dos panos. E fora a deslegitimização. Até me confundi, gente. Deslegitimização da vítima, né? Que é o quê? Não querem legitimar o discurso dela como vítima, querem dizer o quê? Que ela não é vítima, que houve concessão, etc. e tal. Tá? Então é isso que a gente está discutindo aqui agora, que muitas pessoas, inclusive dentro do próprio reality, né, dizem, mas a pessoa concedeu e tal. E a gente quer discutir isso agora com vocês, meninas, né? Essa questão da embriaguez aí, e que inclusive a apresentadora, né, que é a Adriane Galisteu, no final do programa, ela encerrou dizendo uma frase maravilhosa, que eu vou repetir aqui agora, que é: quando não é não, né? E quando sim, em estado de embriaguez, é não também, porque a pessoa não está em condições de conceder nada. Ela pode falar sim, mas ela não tem consciência do que ela está dizendo. Né? Então é isso que a gente está discutindo aqui. E aí, o que vocês acham desse caso todo e esse estardalhaço que está acontecendo nas redes sociais? Jussara. Cardoso. Faz a menina braba. Camila vai incorporar agora, hein? Vai. Olha. É tanta coisa que tem para falar sobre isso, assim, que a Record, ela é uma emissora considerada e entendida como uma emissora que atinge muito a classe evangélica, né, a família, né, isso tudo. E aí do bispo, né? Bispo Edir Macedo. Só... Isso. Vendo toda essa repercussão, assim, a postura da Record, da família brasileira em relação à violência sexual dentro da própria família. Esconder, omitir, tentar colocar para baixo do tapete, né? Então, não falar sobre, né? Essa foi a postura da Record. Por mais que a Adriane Galisteu tenha falado lá no final e falou por pressão da internet, por pressão das pessoas que estavam assistindo, por pressão dos telespectadores,
Os telespectadores hoje, ainda bem, não são mais os telespectadores de 20, 30 anos atrás, né? Então, ver a postura a primeira coisa que me chamou a atenção foi a Record agir igual uma família brasileira age, né? A gente tem que lembrar que a maior parte dos abusos sexuais ocorrem dentro de casa. Por isso, por que eu estou fazendo essa comparação? Por causa disso, né? A gente tem lá 70% dos abusos sexuais ocorrem dentro de casa. E fica dentro de casa por quê? Porque a família tenta esconder, porque a família tenta omitir. O que a Record fez foi isso, né? Essa rede de televisão que se coloca enquanto uma rede de televisão que representa a família brasileira, ela fez exatamente isso em relação à violência sexual que a participante sofreu, né? Outra coisa que aconteceu que me chama muita atenção dos comentários todos é dizer assim, mas os dois estavam bêbados. Sim, os dois estavam bêbados, com níveis diferentes de álcool. E isso a gente não pode ignorar, de forma alguma. Ninguém está dizendo que você não pode fazer sexo quando você estiver bêbado. Você pode fazer sexo, tomou 1, 2 latinhas, tomou uma garrafa de vinho com a pessoa que você gosta. Não tem problema você fazer sexo bêbado, desde que você, dentro do estado de embriaguez, consiga se movimentar, né? O que a gente tá falando, chamando de estupro, é o estado de vulnerabilidade da vítima. Ela precisou ser carregada. Uma pessoa que precisa ser carregada não está em condições de fazer sexo, de forma alguma. Enquanto ela precisou ser carregada, ele que estava bêbado também, teve a consciência e a capacidade de buscar uma camisinha. Então ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então a gente tem isso aí. A gente tem que ter muito claro, a gente está em 2021 e a gente está precisando falar sobre consentimento para pessoas adultas. Porque o Brasil ainda é um país que não sabe o que significa consentimento, né? Se a gente tem um país que mais de 70% das violências sexuais acontecem dentro de casa, a gente tem um país que mais de 70%, pelo menos, da população não sabe o significado da palavra consentimento, consentir algo, né? De dizer sim, eu quero sexo. E mesmo a gente acha que por mesmo que a pessoa tenha dito sim, ela parece, né? Tem uma interpretação de que ela não tem direito de dizer não no meio do ato. Ela tem direito de dizer não no meio do ato, né? Sexo é para ser algo prazeroso e gostoso. Não é para ser algo violento, desconfortável, ruim, né? Se alguém falou pare, tem que parar. Que foi o caso das gravações ali que aparecem, né? As pessoas dizem, sim, mas ela disse sim, ela se esfregou nele, blá, blá, blá. Beleza, mas tem um momento que ela fala para parar e ele não para. Ela tem uma filha e tudo mais. A partir do momento que ela fala para e ele não para, é estupro. Não tem justificativa, não tem argumento que diga não, ao contrário. E aí ver os homens lá dentro, né? Porque o reality show continua acontecendo e é uma coisa muito engraçada. Engraçado não, assim, interessante de ver na nossa sociedade, porque o reality show continua acontecendo e as pessoas dentro da casa estão julgando a vítima. Inclusive estão fazendo votações para colocar ela na baia lá, para tentar tirar ela do programa, né? E as pessoas aqui fora estão julgando essas pessoas que estão julgando a vítima. Então já é um ponto positivo para a nossa sociedade. Isso, né, de dizer assim, olha, a culpa não é da vítima, o que esses participantes estão fazendo é completamente errado, defender o agressor não é o caminho, né? A gente precisa acolher essa vítima e esse agressor, que não é um agressor de primeira viagem, né? Diga-se de passagem, é um agressor já recorrente, né? Ele não deveria nem estar participando desse programa, mas esse é um agressor reconhecido da sociedade, né? Ali, os outros homens que estão lá, e as mulheres que estão defendendo ele lá, representam esse discurso nosso de tentar defender o agressor. Porque a gente ainda tenta defender o agressor. A nossa sociedade, no contexto geral, né? A gente pensar nos dados de violência sexual, a gente ainda tende a defender o agressor, mas ver que tem boa parte da internet tá sendo taxativa de dizer, não, a gente precisa ficar do lado da vítima, a gente precisa fazer com que essa vítima entenda o que aconteceu, porque nem a vítima mesma entende o que aconteceu lá dentro, né? Nem ela própria sabe o que aconteceu com ela, né? Então, é um caso muito complexo e, ao mesmo tempo, é um reflexo da nossa sociedade em relação ao quanto ainda a gente caminha
lentamente para entender o que é violência sexual. Né? Enquanto um homem se achar no direito de se resguardar no discurso de que eu estava bêbado também, então eu não sei o que eu fiz, você pegou a camisinha, você sabia o que você estava fazendo. Né? De não assumir a responsabilidade dele. Mas ela disse sim, mas desmaiou no meio do caminho. Ela disse sim, mas disse não depois no meio. Ela disse sim, mas disse pare. E aí, o que você fez sobre isso, né? Então, infelizmente, a televisão, a violência sexual tá sendo usada para chamar atenção para a audiência pública, né? Para ganhar dinheiro, até pelos patrocinadores e tudo. Felizmente, também a gente está num ambiente onde a gente consegue, a gente assiste, né, ao brasileiro. A gente está no momento do Brasil, que o Brasil assiste um crime de violência sexual acontecendo em rede nacional, questiona essa emissora em tempo real, ao mesmo tempo que acontece a agressão, ela corre para a internet falar isso foi um abuso. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, a gente consegue colocar essa pessoa para fora, né? Então, esse é um avanço do debate? Mas violência sexual não é para ser televisionado, né? Não é para ser televisionado. Não é para ser chamado a atenção, né? Eu acredito que a Record chamou o Nego do Borel exatamente para isso. E aí eu chamo a atenção para a responsabilização dessa emissora, né? Ela chamou pessoas ali dentro, principalmente homens, figuras masculinas ali dentro, para fazer com que essa treta acontecesse. Não dá para imaginar que a Record chamou um cara que tinha 3 agressões, né, 3 processos de agressões contra mulheres circulando por aí, chamou à toa, vamos chamar ele aqui. Daqui a pouco eles colocam, na próxima edição, eles colocam o goleiro Bruno lá dentro. Né? Então, Não é até quando a gente vai aceitar isso? Né? Então, eu acho que são reflexos aquele da nossa ator lá, sociedade como que é está que é? O acontecendo, que a gente precisa Guilherme de ter Pádua, né? atenção. Ou esse ator aí também, Guilherme de Pádua, agora diz que é evangélico. Aquele que matou a Eu não estou atriz, te ouvindo, vou filha da sair. Glória Pérez. Ah, tá. Falei, ou daqui a pouco chamam esse também, né? Daqui a pouco ela volta. Geice, enquanto isso, quer falar alguma coisa? Porque daí ela Não é voltando, a gente já vai para difícil. os finalmente. É difícil falar Tem nem o que porque a falar, Sara né? exemplificou muito bem e esse caso me lembrou muito aquela guria que foi estuprada por 14 homens. Não sei se você lembra, Silene, acho que eram 14 homens. Lembro, sim. E na época também, olha que absurdo, questionaram a vítima, falando que ela tinha intenção, cara, quem que tem intenção? Se num caso como esse já questionaram a vítima, imagina nesse do reality show, né? Tava lembrando, Ju, daquele caso da menina que foi estuprada por acho que 14 homens, não sei se você lembra. Acho que eram 14 homens que estupraram ela, uma guria bem novinha. E aí tava Teve no falando Rio de Janeiro Repercutiu 33 bastante homens também esse. que na época, se nesse caso eles já questionaram, que era um negócio assim que não existe parâmetro, assim, como assim? 14 homens estupraram uma guria e vocês estão questionando de ainda. 33, né? Oi? Eram 13? Teve um caso no Rio de Janeiro que foi o mais emblemático, 33 homens estupraram uma menina de 15 Eu anos. acho que era esse, desculpa. É bem pior. Filmaram, É bem gravaram, pior. colocaram São vídeo. 33, né? E nesse caso ela já foi questionada, falando que a guria era da periferia e não sei o quê, a roupa que ela estava usando. Ela quis, ela provocou. Então, assim, imagina, né? E o fato de ser na TV é um negócio que é o que a Ju falou, assim, não se faz isso, né? O fato deles já terem chamado uma pessoa dessa já diz muito do próprio programa, né? Das escolhas, né? Que a gente vê, assim, o BBB também tem seus problemas, principalmente eu acho o BBB, ele não tem muita representação, agora aumentou a questão das pessoas negras, mas falta pessoas com deficiência, acho que falta vários grupos ali, pessoas trans, né, várias pessoas. Mas já isso eu vejo que é um pouco melhor. Eles já fazem uma escolha um pouco mais pensada nos participantes, né? Até onde eu sei, nunca teve nada nesse sentido no BBB. Não,
Teve já? mas também foi expulso. Aham. Mas Foi por... expulso mais rápido. Aham. Ah, Teve, tá. teve Mas faz sim. um tempinho já, ou foi agora? Sim, olha, todos esses programas de reality show, se a gente for olhar o histórico de todos eles, em todos eles uma mulher sofreu algum tipo de violência sexual. Em Nossa, todos. do BBB eu não Teve sabia. um reality show no Brasil que não teve algum tipo de violência sexual com alguma mulher embriagada. Nenhum reality show. Isso é um exemplo muito, muito claro daquela frase absurda que se diz que cu de bêbado não tem dono. Eu vou comer o seu, então, né? Homem que está falando isso, É, porque você né? fica Se bebendo não, aí. né? É uma frase extremamente absurda que se dizem e é tipo, para tentar legitimar o comportamento masculino violento, né? Então, a gente não tem nenhum reality show que não teve violência sexual, pelo que eu pesquisei. Todos eles tiveram algum caso, seja de passar a mão, seja de realmente ir a vias de fato, né? Principalmente com mulheres embriagadas. Isso é um retrato do Brasil, é um retrato da nossa sociedade. E isso não pode ser algo televisionado, endossado, aceito, enfim. Né? Que bom que agora a gente tem meios de se comunicar com as redes, com esses programas que estão fazendo e cobrar para que seja tomada alguma atitude, que se fale sobre o assunto, né? Por mais que eles não falem adequadamente como tem que se falar, mas a gente está evoluindo, né? Só que cansa também esperar essa evolução, né? A gente está em 2021, tendo que lidar com um homem rico, né? Que entra num programa de televisão e que se acha no direito de abusar de uma mulher sexualmente e gravando ainda por cima. Não, e entra com todo esse histórico, né? Se fosse réu, digamos, primário, mas entra com histórico já de processos. Então, assim, o que que uma pessoa vai pensar? Ah, não, beleza, posso fazer o que for, que eu ainda vou ter um espaço na mídia, na TV, mesmo tendo um processo tão grave como esses, né? Que pesa aí contra o rapaz. Então, assim, E é aumentou os grave, gente. É seguidores, né? grave dar oportunidade para pessoas assim. Aumentou os seguidores do cara, que é mais bizarro, né? Assim, Sim, é ridículo, né? Eu não Crescente, sei o que acontece. As pessoas vão lá para ver de curiosidade quem é a pessoa, né? Ou se, sei lá, porque é louco mesmo. Vai lá e vê, mas não precisa dar uma stalkeada e tchau, né? Não aperte o seguir. mas é uma coisa que a gente tem que ficar, nós, principalmente mulheres, nós temos que ficar atentas cada vez mais em relação aos masculinistas. Né? Para quem não sabe, masculinistas é um grupo organizado de homens que combatem o feminismo na internet e combatem o feminismo presencialmente, mesmo agredindo mulheres que se dizem feministas, que se colocam enquanto feministas, né? Então, são grupos extremamente articulados na internet, principalmente nos Estados Unidos, eles são grupos extremamente articulados e eles têm foco principalmente em adolescentes. O crime que aconteceu com aqueles adolescentes que entraram no colégio e mataram 16 pessoas, eles foram aliciados por esses grupos masculinistas aqui no Brasil, né? Então, são coisas que a gente precisa realmente ficar atenta, não só as mulheres, mas também os homens que são pró-causa feminista, de ficar atento aos discursos dos seus amigos e o seu próprio discurso, para ver se o seu discurso não está de acordo com os masculinistas. Porque o discurso masculinista, ele não é só um discurso pró-machismo, ele é um discurso pró-misoginia, que é realmente o ódio ao feminino, o ódio às mulheres, que prega dizendo que as mulheres precisam morrer, de fato, né? São coisas muito mais pesadas e eles são articulados, né? Então, você vê um grande atentado, por exemplo, a mulheres, você pode ter certeza que esse cara estava dentro de um grupo masculinista, que é crescente, que é algo que a gente precisa ficar atento aí, principalmente mães e pais de adolescentes, porque esses grupos agem através de sites de jogos, né, jogos online, captura esses adolescentes em jogos Internet online. clandestina também, né? A chamada Dark Web. Eu não uso esse termo porque eu considero racista, né? Dark Web, mas a internet clandestina. Isso, e trazem o discurso de dizer que o homem está sendo fragilizado, ou que o homem, a crescente do feminismo deixa o homem frágil, deixa o homem fraco, alguma coisa nesse sentido. Sim. Pode ter querendo, certeza, né, inverter os valores, né, do feminismo, né, e a
os valores e a visão, né? Que na verdade é o que? A igualdade, né? E não ser maior nem diminuir os homens, né? Inclusive existem muitos homens feministas, isso é muito bom. Mas é Isso isso, aí. meninas. Olha, Ju, muito esclarecedor, muito bacana tudo que você falou, maravilhoso mesmo, né? Com conhecimento de causa, gostei. E é isso, a gente deixa aqui a nossa revolta, a nossa indignação, vamos continuar acompanhando, né, gente? O que que vai dar esse burburinho todo aí, né? A gente precisa trazer aqui para quê? Para que mais uma vez não seja inocentado, né? Um case desse, né? Como já teve situação, por exemplo, de estuprador ser inocentado porque a vítima usava calcinha fio dental. Uma calcinha fio dental foi levada a júri, né, a julgamento como prova, como, gente, absurdo. Então, assim, a gente não pode deixar isso acontecer em pleno século XXI. Vamos continuar lutando, né, e de olho em todas as situações para a gente comentar, para a gente ir lá, para a gente se revoltar, para que isso, né, cesse, né, de uma vez por todas, né? Então, a gente não Isso pode aí. aceitar, né? Quando, digamos, quando a violência acontece com uma mulher, todas nós se sentem violentadas, né? Então, é isso, a gente Exato. deixa aqui nossa voz, o nosso repúdio, mas vamos falar de coisa boa agora, que é a diquinha cultural. Gente, a gente se estendeu hoje 7h46, mas estava maravilhoso, né? Parece que o tempo nem passou. E por uma justa causa, a gente precisava comentar esse caso. Eu estava até esquecendo, obrigada a Rosana Teixeira ali do Jornal Folha Regional que nos lembrou, e o Borel, verdade. A gente prometeu, cumprimos aqui no finalzinho, mas vamos falar das diquinhas culturais para a gente encerrar e depois, inclusive, vou pôr hashtag Fazenda 13, hashtag Nego do Borel, vou marcar todas as hashtags lá para esse vídeo dar visibilidade. Compartilhem, pessoal, tá? Compartilhem aí para a gente poder que essa voz chegue, né, até outras mulheres e outras pessoas também, tá? Dica cultural? Posso começar? Fala, Posso Ju. Fala, começar? Ju. Pode. Eu vou dar minha dica e vou sair porque eu preciso atender uma ligação aqui, tá? Vai, que tá vibrando, né? Eu vi durante a live. Mas lembrando que como a gente não criar uma criança como o Nego do Borel ou como outros homens tantos aí que acham que podem abusar de mulheres enquanto elas estiverem bêbadas, né? A minha dica de hoje é um livro da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas, um Manifesto. É um livro bem curtinho, pequenininho, tem a partir de R$ 10. É um livro de uma carta da Chimamanda para uma amiga que acabou de ter uma filha. Então, é uma leitura muito gostosa e ela traz reflexões muito boas em relação à nossa sociedade machista, em relação a essa estrutura toda que a gente educa, né, as crianças, e ela faz só reflexões, ela não faz imposições, né? São só reflexões para você refletir consigo mesma a sua educação e que educação que você quer para a criança que você quer educar, né? Para a gente não criar mais homens como Bruno, o goleiro Bruno, né? Ou Guilherme de aquele Pádua. isso, vamos, dá para fazer, olha, lista Uma até dizer lista chega, aquele enorme. Daqui médico até amanhã. maluco lá. Isso, a gente pode, é para a gente não criar mais esses abusadores, né? Então é uma. E não só não criar mais abusadores, mas também para a gente não criar mulheres submissas, a ponto de se calar frente a uma violência, né? Mas para que a gente possa criar crianças capazes de denunciar as violências que elas sofrem, porque não são só meninas que sofrem violência sexual pequenas, né? Os meninos também, mas para que a gente seja capaz de criar crianças que são capazes de denunciar as violências que sofrem, mas para além de denunciar, para que impedir, né? Porque é extremamente necessário a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala de violência sexual contra a mulher, mais de 50% das vítimas são menores de 18 anos. Então, mais de 50% das vítimas são adolescentes e crianças. E aí a gente precisa educar crianças para que não abusem de crianças, adolescentes para que não abusem de crianças e adolescentes, e para educar, para criar adultos que não abusem de adolescentes, de outros adultos e de outras crianças, né? Então é um ciclo. E aí esse livro é um livro muito legal. Fica aí de dica. Para Educar Crianças Feministas, um manifesto. Um beijo e meu boa noite para todo mundo Beijão, aí. beijão, Ju. Vai que vai. Muito obrigada pela Depois, participação. depois eu vejo a dica de vocês. Então tá bom. Beijão, tá? Ó, pessoal, essa dica então Tchau. da Ju tem na Amazon, tem na Americanas.com, Magazine Luiza, quinzão, baratinho, hein? Peguem lá essa dica aí. Como para educar crianças feministas. É a dica da Jussara Cardoso. E você, Geis? Trouxe pra gente. Eu vou na linha da Ju, da Chimamanda também,
Oba! copiar ela. Só que é um vídeo no YouTube, que também tem livro, mas é Show! um vídeo dela que se chama Sejamos Todos Feministas. Que ela faz uma reflexão da importância de não só as mulheres serem feministas, mas os homens também. E ela vai contar um pouco da vida dela e como ela se descobriu feminista e é bem massa, assim, é bem didático. Legal, bacana. É no TED. Show de bola. Então E o tem seu? vídeo no YouTube, tá? Tem livrinho. E o meu é o quê? Para vocês lerem todas essas matérias que eu citei aqui, principalmente a do El País, tá? Que eu citei para vocês aqui, ó. Da esquerda até a direita, o machismo está presente. Então vai lá ler El País, essa matéria maravilhosa, citando esse caso, então, da Simone Tebet, né, chamada de histérica, né, aos gritos, aos berros, lá no Congresso, lá na CPI da Covid, perdão. Então, leiam essa matéria do El País, gente, é uma matéria super detalhada, fala sobre a posição do Brasil no ranking, né, de ocupação das cadeiras ali no parlamento, né? Ela traz toda uma análise, né? Não é só a matéria, ela pega como gancho esse caso da Simone Tebet, mas ela traz outros exemplos, como o caso lá da Espanha também, né? Que um dia antes, né, a mulher lá, esqueci agora, não sei se era senadora, esqueci o cargo dela, mas ela também sofreu agressão, né, e foi chamada de bruxa, né, por um colega político também. Então tem todos esses cases lá nessa matéria, tá bem detalhado, então vão lá ler essa matériazinha do El País e também venha ler a analogia da Camila Gonda sobre esse caso do Nego do Borel aqui no feed do Diário de Curitiba. Ok? Sigam o Diário de Curitiba, sigam Geissa Franco, Jussara Cardoso, Sirlene Araújo. Grande beijo, até segunda-feira que vem. Tchau, Tchau, tchau.